Olá, amados irmãos e irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no coração de cada um de nós, amém? E mais uma vez aqui reunidos para partilharmos a palavra, e hoje nós vamos falar sobre o pecado. O que é o pecado? O pecado é aquilo que fere a natureza humana. O pecado é uma ofensa ao coração de Deus. Na semana passada, Deus falava sobre o amor. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único para nos salvar. Deus tem um amor incondicional para cada um de nós. E quando nós aproximamos deste amor, nós também sabemos o que é o desamor. E o que é o desamor? O desamor é o pecado. O pecado é um ato de desobediência a Deus. Quando criado o homem foi chamado a viver a amizade com o seu Criador. Ou seja, nós somos chamados a viver a harmonia com o nosso Senhor. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, Deus diz a Adão e Eva, pega os dois, coloca no jardim do Éden. E lá a presença do homem no jardim do Éden, homem e mulher são chamados a viver a intimidade com o seu Senhor. Mas essa intimidade foi quebrada a partir do momento que o homem cedeu ao pecado. Deus, quando colocou Eva e Adão lá no jardim do Éden, ele diz a eles: vocês cultivem e cuidem dessa terra. Vós podeis comer de todos os frutos do jardim, menos da árvore da ciência. Porque a partir do momento que vós comerdes do fruto da árvore da ciência, vós morrereis. Então Deus, ele coloca isso para Adão e para Eva. E quando nós pecamos, nós preferimos a nós mesmos. E menosprezando, nós acabamos menosprezando o bom Deus. Então Deus iria nos dar a liberdade de escolhermos o bem e o mal. Deus nos dá o livre-arbítrio para escolhermos aquilo que nós queremos ser. Isso é uma prova do amor de Deus para cada um de nós. Ele nos dá a livre decisão de decidirmos quem nós queremos ser, de decidir o bem e o mal. Então, quando nós pecamos, nós criamos um abismo entre nós e Deus. Isso acontece quando o pecado é cometido. Esse abismo é criado entre nós e Deus. E muitas vezes a saída encontrada após uma tentativa de se esconder é a acusação medrosa. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Quando eles comeram do fruto, eles descobriram que estavam nus. Então, quando Deus veio, disse: aonde estás? Nós estamos aqui escondidos. Mas por que vós estão escondidos? Porque nós estamos nus. A partir daquele momento, Deus soube que eles tinham comido do fruto da árvore da ciência. Ali gerou-se o pecado original. Então, muitas vezes, é o que acontece conosco, é mais fácil nós acusarmos o outro. Eu pequei por causa disso, eu pequei por causa daquela pessoa, do que nós nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas faltas. É mais fácil nós acusarmos alguém do que nos arrepender. Então, porque o pecado ele faz isso conosco. Nós pecamos e muitas vezes nos envergonhamos, mas é mais fácil nós acusarmos alguém do que nós arrependermos do nosso pecado. Então o pecado ele fere a natureza humana, ele ofende o coração de Deus. Então, por causa da gravidade e das consequências do pecado na vida, nós somos exortados hoje a fugir do pecado, sob pena de perder o reino de Deus. Nós somos hoje convidados a romper com o pecado, porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Vem dizer isso lá em Romanos 6, 23. Então nós precisamos romper com o pecado e nos revestirmos como verdadeiros cristãos, como verdadeiros filhos de Deus. Lá em Romanos 6, 12, a palavra de Deus vem dizer: não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais aos seus apetites. Nem ofereçais os vossos membros ao pecado, como instrumentos do mal,
mas oferecei-vos a Deus como vivos, salvos da morte, para que os vossos membros sejam instrumentos do bem e do serviço. O pecado já não vos dominará, porque agora não estáis mais sob a lei, e sim sobre a graça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então nós não estamos mais sobre a lei, mas nós estamos sob a graça de Deus. E hoje o Senhor nos convida a viver como filhos e filhas de Deus. Resistir ao demônio, fugir do pecado, aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vós, vem dizer a palavra. Lá em Efésios 6:10, que é a armadura do cristão, vem dizer para nós nos revestirmos da couraça da justiça, da armadura de Deus, para que possamos resistir às ciladas do demônio. Então que neste momento, irmãos, possamos nos revestir dessa armadura de Deus, que possamos ser fortes, que possamos resistir ao pecado, fugir do demônio e aproximar-nos de Deus. Por isso que possamos dizer hoje: Senhor, eu quero ser de Deus. Ou só por hoje, Senhor, eu não vou mais pecar. Só por hoje. Que possamos dizer isso a Deus. Só por hoje eu não vou mais pecar. Eu gostaria de deixar aqui um exercício para nós fazermos, que é o Salmo 50. Quando Davi pecou, aquele Salmo 50 ele vem falar sobre o pecado de Davi. Então que nós possamos fazer esse exercício de rezar com esse salmo todos os dias, até a próxima semana. Pedindo ao Senhor que nos lave, pedindo ao Senhor que nos purifique de todos os nossos pecados. Pedir para que o Espírito Santo venha nos lavar com a água que jorrou do peito de Jesus. Que nós possamos fazer isso, irmãos. E mais uma vez, aproximar-vos de Deus, e Deus se aproximará de vós. Fique com Deus. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja no coração de cada um de nós. Que a paz do Senhor, o amor de Deus reine nos nossos corações. Até mais, fique com Deus e a paz de Jesus.